caminho entre Deus e os homens é Jesus Cristo, é através do sacrifício da cruz. Por isso que ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O reino da luz fala isso. E o reino das trevas fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto Deus ele tem três argumentos, que ele é o caminho, a verdade e a vida, Satanás ele fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, Satanás ele engana o povo com facilidade. Ele engana as pessoas com muita facilidade. E as pessoas elas vão por um caminho como ovelhas que vão para matadouros. Elas pensam que estão certas, mas elas preferem ir pela porta mais larga. Elas não renunciam a si mesmo e servem a Deus em espírito e em verdade. Elas não louvam ao Senhor como devem louvar. E aí, quando a pessoa toma a posição de estar na presença de Deus em espírito e em verdade, as pessoas começam a zombar, pensando que aquela pessoa tomou uma decisão errada. Não, ela está tomando a decisão certa de ir atrás das coisas de Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de bendizer a Deus e dizer que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Ela toma a posição de acabar com essa dura cerviz e acreditar a Deus em espírito e em verdade. Mas essa pessoa não deixou de ser amigo, não deixou de ser uma pessoa tranquila no seu convívio familiar, porque há uma sabedoria de Deus. Você tem que saber separar as coisas espirituais das coisas materiais. Você tem que viver em espírito, mesmo vivendo nesta terra. Então, tem que compreender de que maneira Deus opera no mundo espiritual, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, as coisas carnais, carnalmente. Então, para que você venha entender as coisas espirituais, você tem que buscar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, você tem que verdadeiramente se dispor de si mesmo, ou seja, negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, a sua concupiscência, as suas vontades carnais, né? Não deixando, claro, de usufruir disso, mas da maneira correta, mas deve analisar cada ponto em que você está errando, porque um dia você vai ser cobrado por isso. E a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir a palavra de Deus da maneira certa, um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor, e aí haverá cobrança, porque a Bíblia fala que Deus é juiz. É como se você estivesse diante de um tribunal. Você chega para um juiz, fala que a sua situação, o que você está passando, e esse juiz ele vai analisar se você está certo ou está errado. E a partir do momento que ele analisa se você está certo ou errado, ele começa a te conduzir, a te abençoar e a falar, não, verdadeiramente esse homem, essa mulher, ele precisa de ajuda, porque ele está em sinceridade de espírito, ele está sendo sincero comigo. Então você tem que entender que o mundo espiritual ele é sagaz. O mundo espiritual, a nossa vida não se resume só aqui, nesse plano de existência. O mundo espiritual ele é além. Existe um Deus que é observador. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 1, fala assim, 12:1, Hebreus capítulo 12:1 fala assim que nós somos observados por multidões de testemunhas. Efésios capítulo 6, verso 10 fala assim que a minha briga não é contra a carne ou sangue, mas contra principado, contra potestade, contra hostes do mal, contra dominadores deste mundo tenebroso. Então, na verdade, eu não estou aqui contrário ao que você faz, né? Minha briga não é contra você, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra demônios, principados e potestades. É contra as hostes do mal que enganam a humanidade, que levam a humanidade por um caminho que não deve seguir. Ou seja, o ser humano adorando o fruto das suas próprias mãos. E quando a gente vê que um homem, né, ele consegue dar nome a uma imagem, e ali ele consegue adorar a própria imagem que ele criou, na verdade ele está sendo tolo, porque esse homem que criou, ele não tem essa capacidade de dar espírito para aquilo que não ouve, não fala e não vê. Então é uma questão de inteligência, de sabedoria, de conhecimento das coisas de Deus, para saber que está andando por caminhos tortuosos, que está andando por caminhos errados. Então é hora de você refletir
o que realmente você está fazendo, se é correto adorar aquilo que é fruto das mãos, dar nome para isso que é fruto das mãos, e deixar de adorar aquele que é Deus, o Todo-Poderoso, que a Bíblia fala assim, que ele está entronizado entre os querubins, entre os serafins, e que ele é soberano. A palavra do Senhor diz assim que Deus, ele é único, ele é onipresença, onipotência, onisciência, ele é princípio, ele é fim, e a Bíblia diz que ele fundou a sabedoria, fundou este mundo pelo princípio da palavra. Ele falou, haja e ouve, né? E Deus, ele constituiu uma história que é Biblos, do hebraico, e ele constituiu uma história para falar a história de toda a humanidade. Muitas pessoas, elas não conseguem ler a Bíblia Sagrada, dá dor de cabeça, porque na capa já está escrito livros sagrados. Ou seja, ninguém vai ler a Bíblia se não for reverenciando a Deus. Ninguém. Para você ler a Bíblia, você tem que começar, em primeiro lugar, acreditando que Deus, ele é soberano sobre a sua vida. Se você não tem esse crer, essa fé, que Deus é soberano, que existe um único Deus, um único Filho e um único Espírito, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, você vai acabar não entendendo o propósito de Deus na sua vida, e você vai acabar perecendo nos caminhos que você escolher na sua vida. A sua empresa não vai para frente, os seus negócios uma hora vai, outra hora vem, você não vai conseguir ter uma família estável, porque você pode até viver em família, mas não usufrui desse benefício de família. Sempre tem um filho contrário ao pai, sempre tem alguém com envolvimento em coisas obscuras. Por quê? Porque Satanás, ele aproveita a legalidade que você adora coisas que Deus abomina, e ele vem contra a sua vida. Ou seja, ele vai aos poucos te minando e te tirando cada vez mais da presença do Senhor. Sem falar esses que faz atos de macumbaria, de bruxaria, de espiritismo, de umbanda, de quimbanda, de candomblé. Sem falar desses que realmente fazem pactos ou fazem laços, né, com Satanás. Porque pensam também que estão na mesa branca ou mesa preta, e na verdade não existe isso. A Bíblia fala assim, olha, vinde do jeito que estás. Adora tu ao Senhor teu Deus de todo o coração, e o Senhor teu Deus te acrescentará o teu galardão, ou seja, o benefício, a tua herança. E o Senhor teu Deus, ao pronunciar Jesus Cristo, basta você falar assim hoje, agora, do jeito que você está ouvindo, fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida, que venha sobre a minha vida o teu Espírito Santo. A partir desse dia, eu sou filho de Deus. E eu não quero mais saber disso ou daquilo. Se você falar isso, o Espírito Santo já começa a se mover na sua vida, e você já começa a receber de Deus o refrigério, os benefícios do reino. Porque você vai ser tratado como filho e não mais como um ímpio, como um distante, como uma pessoa que é ignorante nas coisas de Deus. E Deus vai chamar a atenção do reino e vai falar assim, eis ali meu filho. Tem que haver um cuidado maior sobre o meu filho. E a partir do momento que você tem isso da parte de Deus, você está começando a entrar nos caminhos da salvação, porque essa vida vai passar. E quando todo joelho se dobrar, vamos ser cobrados todo mundo. Eu não estou falando aqui que eu sou certo, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 em diante, fala assim, que os homens nos considerem como ministros do Evangelho, que cada ministro se ache fiel. Eu, porém, não posso ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano, mas nem por isso eu me considero justificado. Eis que aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Ou seja, eu não posso ser julgado por você pelo que eu falo, porque eu tenho fé naquilo que eu leio. E a Bíblia diz em Joel 4,6, fala assim, olha, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu tenho conhecimento e estou falando aqui em espírito e verdade. Agora, muitos aí não têm conhecimento e estão perecendo. E vai continuar perecendo porque tomam caminhos que não é de Deus. Tomam os caminhos que não é do Senhor. Então, eu deixo essa palavra, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e que você venha entender que Deus é soberano e que você tem que buscar a Deus em espírito e verdade, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e pedir que Deus venha através do seu Espírito te trazer uma palavra de paz, para que você deixe toda essa situação que você está vivendo e comece a viver uma vida mais tranquila em Cristo Jesus.
Amém? Glória a Deus e aleluia.